Bem-vindos a mais um TV PTB Entrevista. Nossa convidada dessa edição é a deputada e presidente do PTB do Distrito Federal, Jaqueline Silva. Deputada, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho aí a respeito do nosso mandato e dessa nova trajetória. A senhora vem de uma família simples, de uma comunidade carente do Distrito Federal. Hoje a senhora é empresária, líder social e deputada distrital. Foram muitos desafios até alcançar o resultado de hoje? Essa pergunta é impactante, né? De fato foram diversos desafios. Você fez aí colocou bem a nossa trajetória, a nossa vida. A gente vem realmente de uma família muito humilde e cabe ressaltar não só uma família humilde. Não existe nenhum político na nossa família, na minha família, né? E de fato foram diversos desafios para chegar até aqui. Primeiro, essa questão econômica, né? Isso dificulta muito o processo, em especial nesse parlamento, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Se você fizer uma avaliação bem dos deputados que aqui passaram, poucos deputados têm essa representação realmente de povo, de base, né? Grande parte dos deputados, eles estão aqui representando uma categoria, um segmento, né? Ele tem um poder aquisitivo ou ele tem um padrinho político muito forte. E a gente não tem nada disso, na verdade. Como foi bem dito, a gente nasceu em uma cidade satélite, continua morando numa cidade satélite, né? Empresária, pequena empresária, cabe colocar essa ressalva, né? Então, assim, foram diversos desafios, mas depois de várias tentativas e de muita perseverança, a gente consegue chegar hoje na Câmara Legislativa, deixando muito claro que o povo pode sim participar desse processo, pode sim estar na Câmara Legislativa, por que não na Câmara Federal. Então, assim, na verdade, eu acho que o nosso papel como representante é deixar muito claro que todo e qualquer cidadão pode sim participar de um processo político e estar sentado nas cadeiras que de fato representa. Até ser eleita em 2018, a senhora concorreu a outras eleições, 2006, 2010 e 2014. Como surgiu a vontade de disputar um cargo eletivo? Então, na verdade, eu sempre comecei a trabalhar muito jovem, né? Sempre mexi com comércio e sempre fui muito proativa, comunicativa, conversava sempre com muitas pessoas. E devido até à nossa infância, né? Uma infância muito difícil, a gente aprendeu a crescer compartilhando o que a gente tinha. Então, na verdade, eu sempre tive esse viés social. Essa vontade de ajudar, de servir, isso sempre existiu em mim. Até que a gente recebeu o nosso primeiro convite, que foi em 2006, para ser candidata a primeira vez. Eu confesso que naquele momento, eu falo sempre que foi um convite de livre e espontânea pressão, sabe? E não vontade, de fato. Mas o que nos levou, inclusive, a se inserir nesse processo político foi a certeza de que dentro do processo político eu ia poder ajudar mais pessoas. Então, de fato, são essas questões sociais que me levaram para esse mundo político. E é claro, depois de você começar a viver isso tudo, você enxerga que é sim através do processo político que a gente pode mudar a nossa vida. Porque é o processo político que pode trazer políticas públicas para os menos favorecidos. Então, de fato, foi esse desejo, né, que nos colocou aí nessa posição de hoje, inclusive está aqui na CLDF. Na Câmara Legislativa do Distrito Federal, a senhora liderou para que o projeto de lei Cartão Material Escolar saísse do papel e beneficiasse alunos da rede pública de ensino da capital federal. Qual o propósito dessa lei, deputada? Então, eu falo que esse projeto de lei, ele inclusive trouxe para nós uma sensação de dever cumprido e de satisfação desses anos todos de luta, né? O cartão material escolar, que é um benefício que os alunos recebem, alunos que são da Bolsa Família. Todos aqueles alunos que são da Bolsa Família recebem esse crédito que vai de R$240 a R$320 para ele comprar o seu cartão, o seu material escolar. E esse processo ele já existiu, mas através de uma portaria e não de uma lei. Eu, à época, era papeleira, inclusive, então eu pude ter uma experiência dos dois lados. Uma experiência de ter tido uma infância difícil, do qual eu fui privada por diversas vezes de ter um material, né? Então a gente, naquele momento, recebia aquele material doado, rotulado, que eu falo assim, que todo mundo da escola sabe que você ganhou aquele material escolar. E também o lado de você ser um empresário, o pequeno empresário. Eu, à época, como papeleira, nunca tinha participado de nenhuma compra pública, mas dentro desse programa eu consegui participar.
E naquela época eu também gerei 8 empregos na minha papelaria, que era muito pequena. Então eu pude conhecer isso anos atrás, né, quando eu participei desse processo, e eu sou encantada, fiquei e sou encantada por esse programa. E eu tinha feito um compromisso de campanha que uma vez chegando nessa casa, eu ia lutar para que isso se tornasse lei. Porque a portaria ora cai, ora volta, e tem toda uma indisposição, inclusive de alguns órgãos do governo, de fazer com que aconteça. E assim a gente fez, tomei posse dia 1º e no dia 2 de janeiro eu já comecei a trabalhar. E nesse trabalho a gente foi até a Secretaria de Educação, até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que são os órgãos competentes para que a gente pudesse fazer o processo, e eu senti uma certa dificuldade, mas até que a gente levou o governo do Distrito Federal e o governador, que eu quero aqui inclusive aproveitar essa oportunidade para parabenizar e agradecer, porque ele acolheu esse projeto, né, e mandou inclusive para a Câmara Legislativa, e aqui nós fizemos um trabalho muito bacana com todos os deputados, passamos por todas as associações, por todas as comissões e por plenário em 4 dias. E aí a gente sai daqui com um projeto de lei, o governador sanciona e a gente pôde fazer essa entrega. Uma entrega hoje que a gente está falando de mais de 65 mil alunos que vão receber esse benefício, esse auxílio, e a gente também pode falar de mais de 300 papeleiros. Papeleiros hoje que diversos deles estavam até com a perspectiva de fechar as suas lojas, mas depois desse projeto de lei eles estão super animados, inclusive geraram mais de 600 empregos. Cabe ressaltar também que para essa papelaria se credenciar, ela tinha que estar em dia com todos os seus tributos. Então assim, é um projeto de lei que ele é muito maior do que a gente imagina, né? Ele é maior nessa questão social, porque você dá dignidade para aquele aluno, faça a escolha do material dele, e quando ele escolhe, ele tem também uma vontade e um entusiasmo de estudar mais, e a gente sabe que a educação é a base de tudo. E tem também esse outro lado dos nossos empresários, essa questão do desenvolvimento econômico, essa questão da geração de emprego. Então eu falo assim que eu estou realizada com essa entrega que a gente pôde fazer em pouco mais de 4 meses de mandato, né? A gente já consegue fazer essa entrega. É claro que ainda tem muito a ser feito, mas já foi um belíssimo passo. Além da educação, quais são suas prioridades como deputada distrital? Então, eu falo que o nosso mandato ele tem pilares principais. A gente tem sim todo um foco na questão da educação, a gente entende que de fato é a base de tudo. Nós temos também o foco pelo lado social, que é inclusive uma das coisas que sempre me motivou a estar no processo político, mas mais do que isso, a gente também tem um foco muito nessa questão do desenvolvimento econômico e da geração de emprego, que inclusive é uma questão social. Não existe nada mais digno do que você poder proporcionar para um pai de família a oportunidade dele trabalhar. E ele trabalhando, ele vai poder ali garantir o sustento da família. Então esses são os nossos pilares. A gente tem lutado muito por isso, e a maneira que a gente vê de gerar emprego hoje são com as compras públicas, né? As compras públicas é uma oportunidade de você fazer com que aqueles comerciantes pequenos e médios e grandes também participem das vendas que o Estado faz. O Estado compra muito, porém ele não compra aqui no DF. Então a gente luta muito para que a gente possa ter essa oportunidade de pleitear essas compras. Uma vez a gente podendo ter esse espaço, você pode gerar emprego, né? É basicamente isso, esse é o nosso foco, esse é o nosso olhar. O cartão material escolar, isso é compra pública, né? O cartão material escolar é um maior exemplo de que pode dar certo. A Câmara Legislativa do Distrito Federal tem 24 cadeiras. Na atual legislatura, somente 4 são ocupadas por mulheres. O que é preciso fazer para que as mulheres ocupem mais espaço na política do Distrito Federal? Então, esse inclusive é um desejo nosso, né? Ainda existe muito, você vai numa reunião política e grande parte das pessoas que estão lá são homens. As mulheres ainda não ocuparam ainda as fileiras, as cadeiras que a gente tem como opção na nossa vida. A gente entende, em especial eu como mulher, sei o quanto é difícil você estar no processo político, você ser mãe, você ser esposa, você ser dona de casa, né? Porque tudo isso continua, não é fácil. Mas eu diria que tem uma pontualidade aí. Essa questão do desenvolvimento econômico, essa questão da geração do emprego, isso também é algo que pode ajudar muito, porque a mulher, ela precisa se sentir tão quanto os homens. E existe ainda, né, um alto índice de desemprego no que se refere
a classe feminina. Então eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco a respeito disso, dar oportunidade para que as mulheres possam estar assim empregadas. E não só isso, precisa existir um despertar das mulheres, que eu inclusive quero aqui aproveitar a oportunidade de convidar todas as mulheres para somar com a gente, né? Tanto nessa vida partidária como nessa vida política mesmo, né? Tem várias opções. A gente tem um hábito muito grande, em especial as mulheres, de reclamar e de pontuar tudo, porque de fato a gente vivencia isso. Mas a gente faz tudo isso na nossa casa. Quando parte de ir para uma reunião, que todas as cidades hoje você tem Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Segurança, a gente não dá esse passo a mais. Então, assim, a mulher ela precisa ser mais participativa do processo político. E eu acredito que dando essa oportunidade para ela de estar empregada, porque existe um índice muito grande de desempregadas, a gente vai conseguir mudar aí essa realidade. O que a senhora acha que é preciso fazer para que haja igualdade entre homens e mulheres, como por exemplo no mercado do trabalho, né, em outros segmentos da sociedade? O que é preciso para fazer que esse cenário mude, tanto no DF quanto no Distrito Federal? Então, eu acho que essa questão da igualdade é bem relacionada a essa questão do emprego mesmo. Mas mais do que isso, também acho que vale ressaltar aqui, é você também ser valorizada tanto quanto. Existe ainda uma desvantagem até a nível salarial. Né? Trabalho igual, salário igual, sim, por que não? Acho que nós merecemos isso. Então, eu acho que isso também é muito importante ressaltar e é muito importante a gente, de fato, buscar isso, porque ainda está longe, aquém disso. Ainda existe muitas injustiças nesse aspecto. Tem mulheres que têm a mesma carga horária, a mesma função e ela ainda recebe um valor menor do que o homem. Então eu acho que isso a gente também é uma luta que inclusive eu convido as mulheres para vir lutar com a gente, a somar a gente. A gente sempre fala que o nosso mandato é um mandato compartilhado e esse compartilhar é você trazer para cá suas dúvidas, suas sugestões, suas ideias, traga para cá que a gente vai para a luta aí juntas. Dia 8 de maio, a senhora foi eleita presidente do PTB do Distrito Federal. Qual será a marca da gestão da senhora e quais são os projetos que a nova direção regional do partido pretende desenvolver? Então, eu quando recebi esse convite, que eu falo até que foi inesperado, eu nunca tive nenhuma pretensão de estar presidência de partido, mas eu falo sempre que eu sou bem curiosa e assim, bem aguerrida, né? A missão que me dá, a missão dada será a missão cumprida. Eu sempre relatei e falo sempre nas nossas reuniões que a nossa gestão será uma gestão compartilhada e transparente. O que eu percebo muito é que os partidos, eles têm um núcleo fechado que você não tem condição de adentrar ali e participar, porque assim, o partido ele nada mais é do que o momento que você tira as pautas de luta que você vai exercer. Né? Então, assim, nós temos hoje como meta essa transparência, essa abertura, sabe? Um diálogo aberto, você poder de fato coletivizar os problemas e mais do que isso as ideias. Nós temos hoje como carro-chefe essa questão do desenvolvimento econômico, a geração de emprego é algo que a gente trouxe para cá, o partido acolheu. É claro que existem outras pautas, né? O Partido Trabalhista Brasileiro, né? Ele é grande, cheio de ideias e cheio de pessoas com as suas ideias que podem agregar, inclusive ao nosso partido. Mas hoje nós temos hoje como pilar principal, assim, que a frase que a gente poderia dizer aqui, qual seria aí o seu gesto, o seu ato, é exatamente essa transparência, essa participação efetiva, né, nesse entendimento de que a gente busca pelo desenvolvimento econômico, por mais geração de emprego. No dia 15 de maio, o PTB completou 74 anos de lutas e vitórias em prol do trabalhador, do empreendedor e de milhões de brasileiros. Para encerrar, queria que a senhora falasse da sua relação, da sua história com o PTB, né? Até porque, como teve uma sessão solene recentemente na Câmara dos Deputados, o presidente do partido, Roberto Jefferson, destacou que o PTB sempre teve como foco buscar e trabalhar por medidas que visem a geração de renda e de emprego para o povo brasileiro e por medidas que façam que os homens e mulheres possam ingressar no mercado de trabalho e garantir o sustento e a sobrevivência de suas famílias. Sabendo que a geração de emprego e a geração de renda é um dos grandes trabalhos que a senhora desenvolve já há bom tempo e agora como deputada vai desenvolver mais, queria que a senhora falasse mais da sua relação com o partido que a senhora, com suas pautas, se identifica bastante. Então, eu, na verdade, antes de qualquer coisa, eu só tenho que agradecer, né? Esse partido me acolheu,
num momento importante da nossa vida. Passamos também dentro do partido alguns momentos tensos, mas que nos fortaleceu, trouxe para nós um ensinamento. Mas mais do que isso, o partido PTB, ele não me enxergou só como uma mulher com voto. Foi muito mais do que isso. O partido PTB, que tem todo esse viés que hoje assim casa muito bem, né? Exatamente o que você falou. Hoje o Partido Trabalhista Brasileiro, ele realmente luta pelo trabalhador, que é uma pauta, inclusive, que é o carro-chefe do nosso mandato. Mas mais do que isso, ele me deu a oportunidade, inclusive, de conduzir um partido na capital do nosso país. Então, assim, hoje eu só tenho palavras de agradecimento ao PTB-DF, e agradecimento ao nosso presidente nacional, a todos, né, a toda a família PTB, por essa oportunidade a mim dada, uma mulher, né, que cheguei há pouco tempo e que ocupo uma posição tão importante. Então, assim, palavras de agradecimentos, mas mais do que isso, de comprometimento. Eu tenho falado sempre que a gente vai sim lutar para fazer uma boa entrega. A gente tem feito isso, inclusive a gente tem convidado várias pessoas a virem a se filiar com a gente, a participar com a gente dos movimentos. Hoje temos um plano de ação que a gente anda em todas as cidades do Distrito Federal, fazendo campanha de filiação, e não só filiar por filiar, convidando as pessoas a participarem de um processo político, que elas têm vez e voz, que elas podem ir nas nossas reuniões, colocar suas dúvidas, a sua sugestão. Então, assim, isso é algo que eu estou tendo a oportunidade de fazer. Então, assim, é só agradecimento, né, e comprometimento, como eu bem disse, deixando muito claro que a gente quer sim passar nesse nosso período à frente do partido, fazendo uma belíssima entrega e deixando muito claro que o partido PTB, ele será muito maior do que muitos imaginam. Ele já é um belo partido, um partido grande, um partido de história, mas eu tenho certeza absoluta que esse novo momento tem trago para todos nós uma reflexão que nós podemos ser maiores e melhores. Então, assim, essa é o nosso carro-chefe, inclusive, é fazer com que esse partido seja maior e melhor. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do TV PTB Entrevista. Agradecemos a participação da deputada e presidente do PTB do Distrito Federal, Jaqueline Silva. Muito obrigado, deputada. Eu que agradeço a oportunidade. Desde já nos colocamos à disposição. Nosso Gabinete 3 aqui na Câmara Legislativa está à disposição de todos vocês e o nosso partido também. Até a próxima.